Nós recebemos hoje nos estúdios aqui da 98 News, o nosso Start 98 News, pela primeira vez aqui nos nossos microfones, deputada estadual licenciada, secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Ale Portela. Secretária, seja muito bem-vinda aqui à 98 News. Muito obrigado pela gentileza de estar aqui conosco. Eu que agradeço. Muito bom dia a todos os ouvintes da 98, aqui da Start News. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Laura. Uma alegria grande começar a semana aqui com vocês. Ótimo para a gente também, para os nossos ouvintes. Secretária, queria abordar um número que ele já é da semana passada, mas eu queria trazer um recorte especificamente para a sua secretaria. O governador Romeu Zema, na semana passada, com os últimos números do CAGED, fez lá uma celebração por Minas Gerais ter alcançado uma marca de 1 milhão de empregos, que era uma meta que o governador tinha lá desde 2019, quando da sua primeira eleição, do seu primeiro mandato. Eu queria uma avaliação sobre a luz do desenvolvimento social. Essa marca melhora as condições para o Estado fazer também as suas atividades de melhorar condições sociais para quem tem renda mais baixa, de inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Eu queria que o senhor analisasse um pouco, à luz da sua pasta, o que este número representa para o Estado. Guilherme, eu fico muito feliz em poder estar comemorando essa marca de 1 milhão de empregos, que desde o início, no meu primeiro dia como secretária, o governador Romeu Zema falou da importância. E, claro, mostra que o maior programa social que nós temos em Minas hoje é o emprego. Então, quando a gente fala em desenvolvimento social, a gente está falando em desenvolvimento social com desenvolvimento econômico, agregando aí boas condições no Estado para poder fazer negócios e relacionar. E eu acho que mostra um equilíbrio entre o mercado de trabalho, entre público, entre as pessoas, entre o mineiro. E isso é muito importante. À luz da pasta da CEDESE, é importante a gente falar porque trabalho e geração de renda está lá também. E nós temos investido e muito em qualificação profissional, porque atingir uma meta e uma marca de 1 milhão de empregos tão expressivos, o governador Romeu Zema hoje tem essa marca aí no nosso país, de ser um dos estados que mais gera empregos hoje no Brasil, justamente porque não basta apenas ter a oferta lá, a oferta precisa de ser preenchida. E para que essas marcas, essas vagas sejam preenchidas, nós entramos com todo o trabalho de qualificação profissional. Nós temos o programa Minas Formas, temos o programa Trilhas do Futuro da Secretaria de Educação, que investiu 1,5 bilhão desde 2021 nas crianças. Nós, no Minas Formas, estamos aqui com 10 mil ofertas de cursos de qualificação na área de turismo, cultura, indústria. Então, não é somente ter lá a oferta do emprego, é preencher com qualidade, com qualificação e gerando oportunidade para que a gente tenha um match do trabalhador com as empresas. Nós fizemos também o Feirão de Empregos, nós fizemos uma edição no ano passado, uma edição esse ano aqui em Belo Horizonte, com mais de 70 empresas. Esse é um trabalho contínuo da CEDESE, promover e fazer com que essas vagas sejam preenchidas com qualidade. Como é que isso é feito, secretária, para entender qual é o tipo de demanda para ser preenchida? Eu estou perguntando porque, claro, existe uma política de atração de investimentos que o Estado vai adotar, via Investe Minas, via outras secretarias, mas ela precisa estar minimamente acoplada àquilo que a CEDESE vai promover de treinamento, de capacitação das pessoas. Como é que isso funciona dentro do governo, entre uma empresa que tem uma determinada necessidade e o tipo de qualificação que o Estado deseja organizar e estruturar para levar até as pessoas? Olha, é importante falar também da nossa união dentre as secretarias e como a gente conversa. A gente estava conversando agora um pouquinho antes de começar o programa exatamente sobre isso, como nós temos uma rotina de diálogo, porque a gente sabe que trabalhar com política pública é trabalhar de maneira intersetorial. E a pasta do desenvolvimento social, ela é uma pasta que comunica com o meio ambiente, com desenvolvimento econômico, com educação, com saúde. Então, nós conversamos, recebemos as empresas através da Investe Minas, com a indicação da Investe Minas, para poder entender se aquela cidade ali precisa de uma indústria, se é uma capacitação específica na área de energia elétrica, por exemplo, ou na área de manufatura, ou numa área de turismo, hotelaria. Uma cidade vai receber um hotel novo, precisa de cursos de camareira, precisa de curso, até de barista nós estamos ofertando. Legal. Eu queria... Posso migrar um pouquinho de assunto? Deixa eu fazer uma última Claro, pergunta fica à sobre vontade. uma instituição específica, Sim. secretária. Porque eu sei que ela tem um foco, e eu vou chamar aqui de qualificação, que muita gente no interior do Estado e muita gente na capital, inclusive, não conhece, que é a Ultramig. O Estado tem uma instituição especificamente para tratar de formação profissional que é muito relevante. Eu queria lhe perguntar como é que tem sido a atuação dela hoje. Ela está focada mais numa atenção para a capital, para o interior do Estado. Como é que essa preparação se dá no diálogo com a CEDESE? Olha, a Ultramig, ela é uma empresa, a gente fala que é da administração indireta, ligada à CEDESE, está aqui pertinho,
na Afonso Pena, ali com Rua Albita, um espaço incrível. Nós focamos em curso de qualificação profissional aqui na cidade de Belo Horizonte. Tem formação contínua, tem também formações e formaturas acontecendo de maneira contínua. Temos mais de 500 alunos hoje na Ultramig. Muito importante, pois lá na Ultramig também é um trabalho constante voltado para região metropolitana, Belo Horizonte, para a gente poder atender essas qualificações, e as pessoas que estão interessadas podem entrar no site da CEDESE, social.mg.gov.br, para poder ver os cursos disponíveis. Ibra e secretário, eu queria falar um pouquinho sobre o GENG, que eu particularmente tenho um carinho muito pessoal com os Jogos Escolares de Minas Gerais, que já acontece há mais ou menos 40 anos, mas que esse ano conseguiu um feito muito importante, que é o fato de que os 853 municípios mineiros estão participando da etapa estadual. Eu queria entender um pouquinho qual que é a dificuldade de fazer com que Minas Gerais inteira participe do GENG, e mais do que isso, como fazer que esses jogos que, bom, têm uma importância social muito grande, não fique acoplado apenas nas escolas particulares, que as escolas estaduais tenham desenvolvimento na área do esporte também. Olha, eu fico muito feliz de falar do GENG. Hoje, inclusive, começa uma etapa, a etapa final lá no Triângulo Mineiro, de várias modalidades. Nós estamos aqui encaminhando já para o final dos Jogos Escolares, que começaram aí em junho, julho. E eu fico muito feliz, porque não tem um lugar aonde eu vou que eu não passo por uma história de alguém que participou, de alguém que marcou. O GENG, ele marca a vida do estudante. E ele muda a vida do estudante, pois ele tem muito aprendizado ali. Não é somente uma competição. Ele aprende resiliência, ele aprende trabalho em equipe, que é extremamente importante. Tem também a questão do intercâmbio cultural entre os alunos, conhecer novas cidades, conhecer novas pessoas. E temos casos incríveis de atletas que passaram pelo GENG e hoje são medalhistas olímpicos. Então, o GENG também é uma política pública que eu acho incrível. São 25 milhões esse ano investido nessa política. E, claro, muito feliz em dizer que é o primeiro ano que nós conseguimos 100% de adesão. Então, todo o estado de Minas Gerais hoje posso dizer que participa do GENG. Os 853 municípios foram inscritos. É um desafio grande. E aí você me pergunta qual que é o segredo para poder mobilizar. O segredo é, primeiro, o sucesso do GENG. Quanto mais a gente tem uma política séria, um GENG organizado, os municípios ao lado vão vendo, vão conhecendo, e trazer sempre os municípios para diálogo, fazendo com que a gente sempre estamos fazendo capacitações lá na CEDESE, junto na Subsecretaria de Esportes, recebendo as pessoas, procurando também, olha, estamos sentindo sua falta aqui no ICMS esportivo. Então, é isso, a gente também vai engajando. Nós tivemos aí eleições municipais recentes no ano passado, muitos gestores novos chegando, e a gente precisa de estar constantemente fazendo evento, procurando esses gestores, fazendo reunião online, presencial, justamente para promover aí esse sucesso também, que é uma marca histórica aí no CEDESE, no estado de Minas Gerais. Nós temos hoje um estado 100% esportivo. Eu quero lhe perguntar sobre exatamente essa quebra do fluxo de informação para a realização de jogos como são o GENG, porque você envolve uma estrutura microrregional, você envolve diretores de escolas, a comunidade escolar como um todo, e a gente sabe que quando tem troca de prefeitos, às vezes os processos se atravancam em algum momento. Isso ainda é um empecilho para a realização dos jogos de uma maneira mais estruturada, secretária? Ainda há dificuldade assim, de encontrar uma secretaria de esportes numa determinada cidade ou na secretaria de educação, gente que olhe para o GENG e diga assim, olha só, sabemos o caminho, com quem a gente conversa no governo, como a gente tem recurso, como é que a gente participa de ICMS esportivo, etc. E pensando que são todas as cidades agora, né, participando. Os melhores assessores que eu tenho do GENG são os próprios alunos, né, e as famílias dos alunos. Então, o GENG, hoje ele é cobrado. Então, um gestor municipal, seja ele secretário de educação, secretário de esporte, até mesmo prefeito, já procura pelo GENG porque sabe que a população vai cobrar. Então, para mim, não tem, vamos colocar assim, assessoria melhor do que a própria população, e cobrando que as pessoas nos procurem para poder ver se está tudo certinho, se vai acontecer, se aquele município vai receber etapa. A gente publica também o edital para que o município possa sediar. Tem também requisitos técnicos, né, para o município poder receber, e já cria uma expectativa. Então, o GENG já
criou uma expectativa. Eu posso dizer que hoje ele é uma política pública consolidada no Estado. Isso é muito importante. Tecnicamente, a senhora vê os gestores bem preparados hoje em dia para fazerem a gestão do que é o GENG e levar as suas cidades a participar bem, a comunidade escolar também? Com certeza, mas é importante dizer que a gente não faz isso sozinho, né? Então, junto com a Secretaria de Educação, a CEDES, o município, que a gente precisa, sim, de estar sempre em diálogo, sempre conversando, sempre reunindo, porque a gente sabe também da responsabilidade com esses estudantes, as responsabilidades com esses adolescentes de estar recebendo, cada um na sua cidade, recebendo nas escolas. Então, só tenho a agradecer, quero que, de antemão e publicamente, agradecer a cada servidor municipal, a cada servidor do Estado que faz o GENG acontecer, porque sem eles a gente sabe que isso não seria possível. A senhora falou em 25 milhões de reais para este ano, para a realização dos Jogos. Eu quero aproveitar o gancho de falarmos sobre números para tratar de um outro tema que tem a ver com déficit habitacional, com um programa específico do governo, que é o Programa de Moradia Digna. Qual é o déficit hoje, secretária, e onde ele está alocado principalmente? Eu tendo a imaginar sempre que ele está nas grandes cidades, né? Pela dificuldade de se alocar um volume de pessoas e não haver terrenos disponíveis, uma facilidade e agilidade da criação de estruturas habitacionais mais rapidamente. De fato é isso, ou isso já acontece também nas cidades de médio porte, e como o governo atua para solucionar esse problema? Olha, Ibrahim, assim que eu assumi a pasta da CEDES no ano passado, o nosso vice-governador Matheus Simões me trouxe uma preocupação muito, muito importante que a gente vê no nosso dia a dia. Nós estamos aqui na capital mineira, estamos falando da região metropolitana, que a gente sabe que índices de pobreza estão, assim, aqui na região metropolitana a gente vê isso de uma maneira muito gritante. E ele me falou exatamente isso. Falou assim, Ale, nós precisamos de falar de qualidade habitacional. Porque quando se fala em déficit habitacional, nós falamos assim, tudo bem, nós sabemos que as pessoas não têm moradia e que nós temos programas para as pessoas que não têm moradia. Mas e as que têm moradia? Qual que é a qualidade da moradia dessas pessoas? Será que essa pessoa está morando bem? Quantas pessoas estão morando no mesmo cômodo, dividindo o mesmo quarto? Nós temos na CEDES um índice que chama IPM, que é o Índice de Pobreza Multidimensional, e a gente mede exatamente isso, qual que é a qualidade da habitação dessa pessoa. Então, criamos o programa Moradas Gerais exatamente para isso, para a gente poder falar de melhoria habitacional. E aí eu vou dar um caso que ele exemplifica muito bem a importância desse programa. Lá no Novo Lagedo, eu tenho uma família lá, e nós fizemos um anúncio, estamos já iniciando, já tem reforma acontecendo desse programa no Novo Lagedo, aqui em Belo Horizonte, na região norte. Temos uma família ali que a criança passou por um transplante de fígado. E essa criança não poderia conviver com mofo, por causa da fragilidade da saúde dela. Entramos na casa, a casa completamente mofada. Então, que qualidade é essa de habitação? A pessoa tem uma casa, mas que casa é essa? Isso está prejudicando a saúde de uma criança. Ela foi uma das primeiras famílias que estão recebendo esse programa para que a gente possa mudar e consertar a situação. Então, vira trazer dignidade. A gente está preocupado em discutir dignidade na vida da pessoa, dignidade na questão da habitação, da moradia. Porque a gente sabe que a moradia é a primeira fase da pessoa. A pessoa acorda em casa, dorme em casa, volta para sua casa. E qual casa é essa? Então, nós iniciamos o Moradas Gerais para a gente começar realmente a fazer uma discussão, uma reflexão, não somente em Belo Horizonte, mas que possa passar por todo o Estado, para que todos os gestores comecem a se preocupar com a qualidade habitacional da vida das pessoas, que isso é muito importante. Não é somente dar uma casa, mas é preocupar com aquelas pessoas ali, onde elas estão morando, como elas estão morando. E o programa Moradas Gerais vem para isso. E nós estamos recebendo pessoas já de outros estados, gestores de outros estados, para poder fazer o acompanhamento do programa, para poder implantar também em outras cidades. Como é que ele funciona do ponto de vista de custo, secretária? Ele é tudo absorvido pelo governo do estado? Ele tem algum tipo de parceria com entidades privadas que podem fornecer parte dos serviços? Eu vou perguntar de coisas simples, né? Desde uma permuta, uma parceria qualquer que seja, para o fornecimento de tinta, de materiais, etc. Como é que ele é estruturado na operação dentro do Estado? Olha, foram 43 milhões investidos nesse programa para poder fazer realmente uma transformação na vida da comunidade. 100% do dinheiro, ele é do dinheiro do governo do Estado de Minas Gerais. Preocupação do governador Romeu Zema, do vice-governador professor Matheus, é exatamente falar que é possível transformar a vida de uma comunidade através de uma política pública. Então, essa fase é 100% de recurso. Matheus Simões também tem incentivado várias empresas, conversado, para que a gente possa ampliar. E aí estamos conversando, dialogando, para que esse programa comece a ter mais propostas, para que a gente possa, em parceria, em busca constante, trazer
mais melhorias para todo o Estado. Tem modelos que permitam adotar parcerias público-privadas, neste caso específico, seja para aquisição de terrenos, para dar outro passo, né? Porque a Morada tem um foco muito específico, mas o governo também pretende atuar de outras maneiras para diminuir déficit habitacional também, secretário? Sim, o governo tem um grande programa de REURB também acontecendo. Nós estamos investindo muito no norte de Minas também, cuidando de melhorias habitacionais, participando também de editais para poder trazer essas melhorias. É importante dizer que temos, sim, termos de cooperação técnica com empresas privadas, atuamos aqui já no aglomerado da Serra para poder trazer melhorias habitacionais. Então, temos, sim, fazendo. Como falamos hoje, nosso grande foco é o Moradas Gerais, que é o maior programa hoje da Subsecretaria de Habitação, para a gente poder fazer e seguir esse exemplo de falar de qualidade na vida das pessoas. A senhora tinha citado a cidade de Novo Lagedo, que foi apresentada como cidade piloto, né, desse projeto, e a senhora citou também essa questão do norte de Minas. A ideia é trazer para o estado inteiro ou ficar setorizado por algumas regiões do estado que tem essa demanda maior? Ou cabe trazer esse projeto para todo o estado? É importante falar que nós estamos falando da comunidade do Novo Lagedo. Ela é uma comunidade que está hoje na região norte daqui da cidade de Belo Horizonte, que ela tem os índices já registrados, tudo da Universidade Federal também falando dessa qualidade habitacional. E estamos primeiro iniciando no Novo Lagedo e estudando ampliar nas outras regiões de acordo com a demanda, de acordo com realmente os estudos que falam onde há a necessidade maior para poder implementar. Importante falar também que cada casa recebe um valor de R$35 mil em melhorias e que as obras já estão acontecendo. Secretário, eu queria lhe perguntar agora sobre uma questão que ela é maior do que o governo de Minas, mas ela tem uma relação gigantesca com a pasta da senhora. Há uma discussão que está muito colocada na sociedade, especialmente resvala com o empresariado, sobre o quanto programas sociais são estruturados ou estão estruturados para não criar uma fricção com o mercado de trabalho. E a gente começou a nossa conversa dizendo exatamente sobre qualificação e a inserção das pessoas nos dados, na vida real, em transformar o mercado. A senhora vê alguma dicotomia, alguma dificuldade de que programas sociais precisam ser repaginados, reajustados, reorganizados ou repensados à luz do que as empresas necessitam? Ou como é que esse caminho tem de ser feito? Porque há pouco tempo nós ouvimos aqui, por exemplo, o presidente da FIENG dizendo, olha, hoje nós temos um problema, a gente às vezes está encontrando dificuldades na mão de obra e na qualificação, porque os programas sociais, alguns deles, estão fazendo com que as pessoas fiquem distantes do mercado de trabalho. Queria uma consideração da senhora sobre isso. Não dá para tampar os olhos e dizer que realmente isso aconteceu. Qualquer empresário hoje pode falar dessa dificuldade que tem de conseguir mão de obra, mas o que eu posso dizer é possível sim fazer programas sociais, é possível sim ter uma secretaria de assistência social, de desenvolvimento social, que trabalhe a emancipação do indivíduo, porque o indivíduo ele precisa da assistência social. Aí vamos trazer um pouquinho para a pasta da assistência. O indivíduo ele precisa da assistência, mas ele não pode depender da assistência para viver. Nós sabemos que em várias ocasiões na vida a gente passa por dificuldades. O indivíduo ele tem que receber, tem que ter a porta de entrada, mas também a gente tem que trabalhar em a porta de saída. E aí nós temos programas exatamente que cuidam da porta de saída, seja pela qualificação profissional, seja um programa que nós temos lá que chama exatamente Percursos Gerais, que a gente pega essa família, cuida dessa família junto com a assistência social do município, até ela conseguir um emprego, conseguir viver independente de programas sociais do Estado. É isso que o governo de Minas acredita hoje, que é possível fazer uma política de assistência social, uma política de desenvolvimento social que faça exatamente com que o indivíduo crie autonomia para poder conseguir. Tem a porta de entrada, ele tem o acesso. Nunca antes foi investido tanto na assistência social. Nós anunciamos, junto com o governador Romeu Zema, o repasse histórico e recorde do piso mineiro da assistência, mas nós temos a plena consciência também que a gente precisa trabalhar essa autonomia. Vou te dar um outro exemplo muito interessante sobre isso. E é uma preocupação que ela acontece em escala em todos os nossos programas sociais. O Moradas Gerais, a contratação da mão de obra para poder trabalhar na comunidade é na própria comunidade. Então, nós estamos colocando um programa em que a própria comunidade participe e gere emprego ali naquele local. É isso que
precisa ser feito e eu acredito sim que isso é possível e que muda a vida das pessoas. Esse percurso, secretária, geralmente, e eu estou perguntando pela percepção da senhora e evidentemente pelos dados, quem passa por um percurso como esse de ter passado por algum tipo de benefício social e que consegue trabalho, essa pessoa volta depois para a estrutura a depender do Estado novamente, momentaneamente, ou os números estão indicando que ela tem conseguido? Uma vez passou pelo momento mais difícil, ela consegue prosperar depois? Exatamente. Ela consegue prosperar depois. Nós continuamos fazendo o acompanhamento dessa família num determinado prazo, justamente via assistência social, via CRAS, para que ela possa continuar seguindo em frente. E aí ficam os dados da família, no CAD único, para que a gente possa continuar. Mas dá muito trabalho, mas é plenamente possível e satisfatório também ver a vida das famílias sendo transformadas. Falamos sobre programas especificamente para atender com o trabalho. Eu queria tocar em um desses projetos, que se chama o Projeto Trajeto Moda, secretária. Ele está em busca de atuar para mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. Eu sei que essa percepção e os números, se a gente pega o Atlas da Violência, nacionalmente falando, e até pelo choque que a gente tem visto, quando olha por imagens de um homem socar uma mulher com 60 socos dentro de um elevador, outra agressão como aconteceu no Distrito Federal, nos choca porque a gente consegue traduzir claramente a dependência econômica que muitas vezes aquelas mulheres têm para não conseguirem se livrar desse tipo de parceiro pernicioso, danoso e outros nomes que eu não posso citar, inclusive aqui por respeito ao nosso ouvinte. Como é que o projeto funciona e o que ele pretende fazer com mulheres que estão em situação de vulnerabilidade? É tirá-las completamente de um lugar difícil? É depois que elas já foram submetidas a algum tipo de violência? Queria que a senhora detalhasse um pouco. Tá. Ibrahim, o Trajeto Moda, ele é um programa que eu posso dizer que é um dos programas que a gente dá tanta atenção. Nós estamos aqui alcançando a marca de 100 municípios atendidos. Ele é um projeto que não é apenas colocar uma máquina de costura e dar um curso de costura para a mulher. A gente faz um tratamento socioemocional ali naquela mulher, explica noções de empresariado para elas, noções também de empreendedorismo, justamente buscando para que ela saia dali tendo o próprio negócio, trabalhando, conhecendo mais daquele mercado. E aí é muito importante, pois a gente consegue resgatar a autoestima, a segurança, não somente a renda daquela mulher. E nós fazemos uma seleção naquele município e nós selecionamos mulheres que muitas delas passaram por alguma situação de violência. E eu acho muito importante a gente frisar que a gente está no mês do Agosto Lilás e em parceria com o Ministério Público, que foi idealizador dessa campanha, a CEDES está executando e nós fizemos um lançamento de uma campanha que fala Eu Nunca Contei. Então, muitas mulheres passam por alguma situação de violência, não somente física, Ibrahim, mas também violência econômica, violência psicológica, e elas tratam muito disso também num curso como Trajeto Moda. Elas se sentem muito abertas a contar as histórias e aí a gente fazer os encaminhamentos. Então, isso é muito importante, a gente poder pegar, resgatar a autoestima dessa mulher, resgatar a autonomia financeira dela, para que ela possa sair ao final de um curso transformada, não somente apenas com um diploma na mão, mas fazendo a diferença ali na vida dela. E aí nós temos desfiles que nós fazemos, promovemos, temos mulheres aí que saem realmente qualificadas com alta costura e a gente sempre faz questão de citar o projeto Trajeto Moda. Eu quero aqui mandar um abraço a todas as meninas do Trajeto Moda que fazem a diferença e ajudam, viu? E elas têm ajudado também a vida da sociedade. Nós temos grupo de mulheres que fizeram uniformes de futebol feminino, pois recebemos a demanda de que o futebol feminino não tem uniforme, os uniformes são muito masculinizados, então elas fizeram uma adaptação. Nós temos também que fizeram reformas para balé, então isso é o mais legal. Elas ajudam a comunidade local e elas transformam também a vida de toda a comunidade. Queria perguntar um ponto para a senhora sobre a participação da sociedade. Eu quero tirar um pouco do foco do Estado, mas entender como é que ações feitas pelo empresariado, por organizações da sociedade civil, têm procurado o Estado para atuar. Eu estou pensando em projetos como esse que a senhora mencionou e tantos outros, que por vezes carecem de alguém que estenda uma mão para além do Estado, né? Para alguém que tope ser uma empresa para receber uma pessoa em situação de vulnerabilidade, para que garanta um primeiro emprego para alguém. O empresariado mineiro está de portas abertas, ele se mostra solícito, ele procura o Estado, e de que maneira isso acontece, secretário?
Muito, Ibrahim. Eu tenho essa percepção clara e de maneira concreta pelos convites que nós recebemos para estar participando de feiras. O Sebrae promove, a FIENG promove, a gente sempre está participando de roda de debate, roda de conversa, levando, principalmente hoje porque nós temos um mercado muito voltado para o sócio, para a política socioambiental também. As empresas têm trabalhado muito com ESG, então nos tem procurado bastante, a gente tem feito esse acompanhamento e ficamos muito felizes mesmo de acompanhar esse trabalho, e não somente em feiras, em empregos, mas também em muitos debates que nós percebemos que sempre o Estado está presente, podendo levar essas políticas. Nós começamos com a secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Ale Portela. Secretária, muito obrigado pela primeira visita aqui à nossa 98 News. Espero que a senhora volte, claro, em outras oportunidades, para a gente trazer, inclusive, luz, outros programas, para falar com o interior do Estado, para falar com a região metropolitana, enfim, falarmos de Minas e em busca da melhor prosperidade para todo mundo. Muito obrigada. Eu quero mandar um abraço a todos os ouvintes da 98. Obrigada, Ibrahim. Obrigada, Laura.